E a palavra de Deus para o teu coração hoje está no Salmo de número 91, no versículo 1, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você sabe que ao parar para meditar nas palavras desse texto, a primeira coisa clara que o Espírito Santo nos mostrou é que a coisa mais importante que uma pessoa precisa fazer para que ela possa estar protegida e descansar, a coisa primordial que o ser humano precisa para estar seguro de verdade, é estar escondido à sombra de Deus. No Salmo de número 36, versículo de número 7 diz assim: Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber das correntes das tuas delícias, pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. Então, só por esse texto aqui, a gente comprova que a melhor coisa para o homem é habitar à sombra de Deus. E por quê? O próprio texto já responde. Porque ao contrário de uma sombra comum que traz escuridão, a sombra de Deus traz luz para quem está em trevas. A sombra de Deus, ela nos farta das gorduras, ou seja, ela nos alimenta. A sombra de Deus, ela nos dá de beber das delícias, mas principalmente, acima de todas as coisas, a sombra de Deus, ela traz proteção e descanso. Quando o povo de Israel, depois de sair do Egito, estiveram peregrinando no deserto, era justamente ela, a sombra de Deus, que os protegia e os guiava. Durante o dia, através do reflexo do sol nas nuvens, e à noite, através do reflexo da coluna de fogo. Sendo de noite ou sendo de dia, era a sombra de Deus que os abrigava e que os protegia. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 25, versículo 3, diz assim: Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Pois o assopro dos violentos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco, tu abaterás o tumulto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim acabará o cântico dos violentos. Então, a primeira coisa importante que o Espírito Santo nos mostrou foi isso: para que o homem seja suprido, alimentado, fortalecido e seguro, ele precisa habitar à sombra de Deus, à sombra do Onipotente. Só que o segundo detalhe é que, para que o homem ele possa adquirir o direito de ser beneficiado pela sombra de Deus, para que o homem possa estar protegido e abençoado à sombra do Onipotente, ele precisa antes habitar em um lugar. Lugar esse que, segundo a palavra, é chamado de esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 que nós lemos diz que somente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é que a sombra do Onipotente descansará. Então, o que a gente entende com isso? Que o pré-requisito fundamental para que uma pessoa se beneficie da proteção da sombra do Onipotente é ela habitar no esconderijo do Altíssimo. E quando Deus começou a me mostrar isso aqui, eu comecei a me perguntar a mim mesmo: o que seria este esconderijo? Onde seria esse esconderijo de Deus que dá ao homem o direito de descansar na sua sombra?
Você sabe que a palavra esconderijo quer dizer lugar oculto, lugar secreto. Então eu me perguntei, aonde fica esse lugar secreto de Deus para o homem? Diz a Bíblia numa certa feita que pelo fato de Deus estar indignado com os pecados dos homens, Deus deu uma ordem para o profeta Jeremias para que ele fizesse o seguinte: para que ele comprasse um cinto de linho, para que ele pagasse um preço por este cinto, o levasse até o rio Eufrates, porque lá no Eufrates Deus mandaria que o Jeremias escondesse aquele cinto num determinado lugar. E o Jeremias vai obedecer, ele vai comprar o cinto, vai pagar o preço, vai levá-lo até o Eufrates e vai escondê-lo. Só que o grande detalhe desta passagem para nós vai estar justamente no lugar aonde Deus o mandou esconder. Jeremias, capítulo de número 13, versículo 1 diz assim: assim me disse o Senhor, vai, compra-te um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que comprastes e que trazes sobre os teus lombos, levanta-te, vai ao Eufrates, e olha o detalhe, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Qual era o endereço do lugar aonde o cinto deveria ter sido levado? O Eufrates. Só que não bastava somente estar no Eufrates, não. Mas além de estar no Eufrates, ele deveria estar aonde? Na fenda de uma rocha. Esse era o lugar onde o cinto estaria protegido. Na fenda da rocha era o lugar secreto e seguro para aquele cinto que na parábola representava o homem. Este era o lugar seguro, a fenda da rocha. Amados, e é aqui que a gente vai começar a compreender a revelação de Deus para nós. Porque o nome Eufrates vem do grego, e o nome Eufrates quer dizer lugar de alegria plena. Então, para que o homem possa ser protegido e abençoado pela sombra de Deus, ele tem que estar aonde? No esconderijo de Deus que fica no Eufrates, no lugar da alegria plena. Eu pergunto para você, qual é hoje o nosso lugar de alegria plena? Qual é o lugar aonde hoje nós, mesmo em meio às tristezas e às angústias da vida, nós conseguimos alegrar o nosso coração? Amados, este lugar é a igreja. A igreja, a casa de Deus, ela é o nosso Eufrates. Ela é o lugar onde as águas de Deus fluem, nos lavam e alegram o nosso coração. Então o Eufrates representa a casa de Deus. Só que, segundo a palavra, ainda que a igreja seja o meu Eufrates, ainda que eu esteja na igreja, eu preciso ir além do Eufrates. Eu preciso estar além da igreja. Eu preciso estar aonde? Na fenda da rocha de Deus. E eu pergunto para você, quem é a rocha de Deus? A rocha de Deus não é uma pedra. A rocha de Deus não é um mineral. A rocha de Deus é uma pessoa. E esta pessoa chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha que nos guarda. Jesus Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, no versículo de número 10, a palavra nos diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quem é a nossa pedra salvadora? Quem é
a pedra que representa o esconderijo do Altíssimo, esta pedra é Jesus Cristo. Então, o que é que nós concluímos do Salmo 91? Que assim como o homem, para ter o direito de habitar a sombra do Onipotente, ele precisa necessariamente se esconder no esconderijo do Altíssimo, só existe uma forma hoje do homem se beneficiar de Deus. Só existe uma forma hoje do homem se achegar à sua sombra e se refugiar e ser abençoado por ela. É se antes este homem receber a Jesus Cristo, habitar em Jesus Cristo o esconderijo do Altíssimo. Você que me ouve agora, e talvez as lutas desta vida tenham fatigado você. Talvez as perseguições, os inimigos, as afrontas que você tem sofrido, tem tentado e tem conseguido esmorecer as tuas forças. Jesus, ele diz assim na palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio que você precisa, a sobrecarga dos teus ombros que precisa ser removida, a proteção, a segurança e a garantia de um amanhã melhor não estão nas coisas desta vida, não estão nas promessas do homem e muito menos naquilo que o homem pode te oferecer, mas estão única e exclusivamente em Jesus Cristo. Quer ser protegido, quer ser abençoado, quer descansar à sombra do Onipotente, então venha para o esconderijo do Altíssimo, venha para os braços de Jesus Cristo, o nosso Senhor.